3 de novembro de 2019, a instituição da monarquia em Israel. O textuário diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. E a verdade prática diz assim, amados: antes de tomar uma decisão, o crente deve buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Buscar a orientação de Deus para não sofrer dolorosas consequências. Amém, amados? A leitura bíblica em classe, 1 Samuel 8, do verso 4 ao verso 7, e depois 1 Samuel 10, do verso 1 ao verso 7. Eu leio primeiro, os irmãos leem a seguir. Amém, amados? 1 Samuel 8, verso 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 10. Então pegou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: porquanto te não tem ungido o Senhor de capitão sobre a tua propriedade? Partilha-te hoje de mim, acharás 2 homens de Raquel, no tempo de Benjamim, em Zelsa, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu com meu filho? Enquanto dali passares, mas adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e outro um óleo de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás das suas mãos. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores, e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faz-te achar a tua mão, porque Deus é contigo. Amém? Deus nos abençoe. Então, convido os professores para vir à frente. Vamos estar orando. Pastor Leninho, ora por nós. Graças a Deus. Oremos. Deus, somos gratos nesta manhã por tua graça e misericórdia, Senhor, para conosco.
Nos ajuda, Senhor, a entender, compreender a Tua palavra, Senhor. Estamos gratos porque aqui estamos para ouvir, Senhor, o Teu ensinamento. Estamos gratos, Senhor, porque Tu tens nos dado, Senhor, essa alegria de estar na Tua presença, Senhor. Agora, nesta manhã, Deus, fala conosco com a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a andar no Teu estatuto e no Teu conhecimento, Senhor. Abençoa agora, Senhor, os professores que vão trazer os ensinos com as crianças, com os adolescentes, Senhor. Abençoa a Rita Moria, nossa irmã Valéria, a esposa Eliane. Que possa, Senhor, trazer os ensinos, Senhor. E daqui possamos crescer em estatura e em conhecimento com a Tua palavra, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, nos abençoe e abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ide e ensinai em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, né, amados? Lição de hoje, então, como já dissemos, lição de número 5, vai tratar da instituição da monarquia em Israel. Eu confesso aos irmãos que encontramos dificuldades, né, ao estudar essa lição aqui. A lição em si, o comentarista trata até de uma maneira simples. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? De uma maneira simples e direta, né? Mas nós ficamos preocupados realmente com o que Deus tem para falar, o que Deus tem para nos ensinar através dessas lições, né? Através da sua palavra, através daquilo que Deus coloca no coração dessas pessoas, né? Quem edita essas lições, quem traz esse ensinamento, né? E mesmo porque nós temos visto que muitas das vezes diverge daquilo que nós temos aprendido realmente, né? Daquilo que a palavra de Deus traz de ensino para verdadeiramente para nós, né? Então, a gente sente o peso da responsabilidade, né? De estarmos aqui, não para falarmos de nós mesmos ou simplesmente contarmos história, mas passarmos para os irmãos aquilo que a palavra de Deus realmente ensina e aquilo que Deus está propondo para cada um de nós, né? Então, que Deus nos dê graça para que na manhã deste dia a gente consiga passar para os irmãos aquilo que Deus colocou em nossos corações, tá? Então, como diz o título, é a instituição da monarquia em Israel, né? Nesta lição, ela está deixando o período dos juízes, que é um período de 350 a 400 anos, mais ou menos, na vida do povo de Israel. É um período onde passaram-se 15 juízes, foram levantados por Deus para nessa caminhada do povo de Israel já na terra prometida, para que esse povo então se estabelecesse como nação, se estabelecesse como povo, né? E nesse ponto que nós estamos agora, né, que é a instituição da monarquia, já se haviam passado mais ou menos de 350 a 400 anos que o povo de Deus estava se estabelecendo ali na terra em que Deus havia dado a eles, né? Então, começa logo após a morte de Josué até quando Saul é ungido como rei. Então, Josué entra na terra prometida, põe o povo lá dentro da terra prometida, né? Toma as cidades, faz aquilo para o que Deus havia lhe chamado, viveu até os 110 anos e veio a falecer, e daí para lá o que aconteceu com o povo o povo de Deus? Eles ficaram sem uma referência
nacional, uma referência a alguém que fosse uma referência para todos, né? Então eram tribos em si e cada um agia e fazia como achava que deveria ser, né? Então o povo vivia assim, dessa forma. E Deus então periodicamente levantava um juiz, porque o que acontecia? O povo dessa forma não havia uma unidade, não havia então eles passavam por outras nações se apoderando, tentando, né, invadir o local, tentando tomar as terras de volta, então eles ficavam descobertos. E Deus levantava então juízes, né? Então, e esse período se passou 350 a 400 anos, até então que acontecesse o fato da transição de juízes para entrar da teocracia para a monarquia. Até então Deus levantava os juízes e Deus direcionava os juízes. Então era um tipo de governo teocrático. Ia passar então para a monarquia, que era o que Deus estava preparando, Deus estava fazendo, e até Deus tinha nos seus propósitos de estar estabelecendo a monarquia, mas não da forma que o povo pensava, né? Então diz assim na introdução, ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus a estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Ou seja, já vemos aí o que? A soberania de Deus. Deus, dentro da sua soberania, estabelecendo então a monarquia. Deus estabelecendo esse governo, essa forma de governo. Antes teocrático, agora passando então para ser uma monarquia. Tá? Então, na geração de Josué, nessa transição, Josué não deixou herança espiritual, Josué não deixou nenhum legado para o povo de Israel, não deixou assim alguma diretriz. Moisés preparou Josué para ser líder do povo de Israel, né? E Josué seguiu os caminhos que Moisés havia dito, né? Já com Josué não houve essa transição, Josué não passou para ninguém o legado de conduzir o povo. Estabeleceu as cidades, estabeleceu os locais onde deveria estabelecer, mas não passou para o povo, não deixou nenhuma herança nesse sentido, alguém que estivesse à frente da nação, né? Então, com a morte de Josué, a nação fica sem liderança nacional e passa a se sentir então independentes, que foi aquilo que nós já falamos, né? E dentro dessa independência, cada tribo fazia o que era melhor para si. Sabemos que as tribos, elas eram famílias, né? Povos de Israel, famílias de Israel, 12 tribos, né? Que então estabeleceram, cada um tinha o seu lugar. E quando se viram sem direção, então, eles faziam da maneira que eles bem achavam. E nós vemos na caminhada do povo de Israel, apesar de Deus ter separado esse povo para ser um povo diferente, nós vemos o que na vida do povo de Israel? Algo marcante na vida do povo de Israel. Quem pode nos dizer o que nós vemos que Deus está sempre chamando a atenção do seu povo em relação a isso? Qual? A idolatria, né? Deus chamou, né? Deus se revelou como um Deus único, deixou a sua lei se mostrando como um Deus único, e nós vemos que o povo de Deus virava volta e meia e voltava para a idolatria. Ele começava a receber dos outros povos e aceitar aquilo que os povos, os vizinhos, né,
faziam e passavam muitas das vezes a cultuar ídolos, deixando dessa forma de adorar o Deus verdadeiro, né? Então, nesse momento, era um momento em que se via o povo de Deus muito voltado nisso, né? Sem liderança e sem legado, então eles partiram logo para a apostasia. Quem pode ler para nós Juízes 2, do 7 a 11, Juízes 2. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciões que proclamaram os seus dias. Depois de Josué, viram toda aquela grande obra do Senhor, ao qual ele fizera em Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua idade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregado toda aquela geração de seus pais e outra geração após ele. Se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. 11, né? Isso. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviam aos Baalins. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Então aqui o povo de Israel, eles voltam à idolatria, esquecem aquilo que Josué havia ensinado, aquilo que Moisés havia deixado para eles antes de entrar na terra prometida, né? Deixaram. Como? Diz que deixaram. Então, eles deixaram, o 12 diz, e eles deixaram o Senhor de seus pais que o tiraram da terra do Egito. No verso 12, né? Então eles deixaram o Senhor dos seus pais, ou seja, os contemporâneos, vamos dizer assim, de Josué, já haviam passado todos, ou seja, a geração de Josué já havia se passado, né? E o povo, então, sem uma liderança, sem alguém que os conduzisse de outra forma, então partiram para a idolatria. E nós vamos ver que isso daí é uma coisa constante na vida do povo de Israel. Vamos ler aqui Juízes 3, o 7 e o 8. Quem pode ler para nós? E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eles se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. O 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã e de Sataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã e Sataim 8 anos. E os filhos de Israel serviram a Cusã e Sataim 8 anos. E então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Isso aqui, amados, é história. Né? Se nós olharmos a Bíblia simplesmente como um livro, isso daqui é história. Isso se passou com o povo de Israel. Logo após a referência que eles tinham, né, de religião, a referência que eles tinham de Deus, de um Deus único, de repente eles perderam eles não aprenderam com os seus pais. Eles foi uma geração que não aprendeu com seus pais. Eles não viram, não conseguiram ter essa referência diante deles através dos seus pais. E isso daí era uma constante na vida do povo de Israel durante esse tempo dos juízes. Na realidade, nós vamos ver isso daí na caminhada do povo de Israel até hoje, né, amados? Nós vamos ver que apesar de ser um povo que, por referência
ele traz como referência o único Deus, né? Hoje toda a nação sabe que o povo de Israel, eles adoram o único Deus, mas eles sempre estiveram voltados, o seu coração sempre voltado para a idolatria, para deixar esse Deus de lado e caminhar de outra forma, né? Então, essa constante na vida de Israel, nós vemos o tratar de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo e aquilo que Deus tem como proposta na vida de cada um. Então, o que eu pude ver muito nessa lição é o da soberania de Deus, os propósitos de Deus com o seu povo, com a sua palavra, com aquilo que Deus quer para os seus escolhidos e a forma de Deus tratar. Porque muitas das vezes nós temos uma visão de Deus, o Deus amoroso, que é o que todo mundo prega, né? Um Deus amoroso, um Deus bom, um Deus... E nós sabemos que verdadeiramente o nosso Deus é assim. Nós temos aprendido o quê? Que quando vem um juízo de Deus, por trás desse juízo sempre vem o quê? A misericórdia de Deus. Porque o nosso Deus, ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente, eterno, Senhor de todas as coisas. É um Deus que, sabendo de tudo, Ele sabe o que nos espera à frente. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o nosso Deus conhece a nossa eternidade, quando estaremos lá, quem são os seus, aqueles que não são seus, e Ele conhece o juízo que Ele implantou para aqueles que não serviram a Deus, para aqueles que não fizeram a vontade de Deus, para aqueles que não andaram conforme a vontade de Deus. Então, eu vejo aqui nessa lição o trabalhar de Deus através da soberania desse povo, uma chamada para as nossas vidas no dia de hoje, para nós atentarmos mais para aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem nos dito, e para nós observarmos em nossa volta o mundo de hoje, como ele oferece coisas que até os nossos olhos muitas das vezes nos parece lícito, nos parece bom, é normal, é algo até que não traria prejuízos, mas nós como cristãos, nós como nos dizemos povo de Deus, nós temos que buscar as coisas de Deus, como diz aqui a verdade prática, amados. Olha lá. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Aí me salta ao coração, buscar a direção de Deus. Como buscar a direção de Deus? Onde buscar a direção de Deus? Onde eu encontro a resposta de Deus para as soluções dos meus problemas, das minhas dificuldades? Como eu me conduzo? Quem pode dizer para nós aí onde nós podemos encontrar a direção de Deus? Palavra. Nós temos aprendido aqui que a palavra de Deus é a nossa bússola, o nosso guia, é a nossa maneira de nos encontrar com Deus, saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, como devemos nos portar. E o que nós vemos hoje em dia, no meio do povo de Deus, de maior é a distorção da própria palavra, a distorção daquilo que Deus deixou como ensino, deixou como caminhos a serem seguidos, e que se nós olharmos parece até que são caminhos bons, né? As pessoas fazem uso da palavra de Deus e através da palavra de Deus conseguem até arrebanhar muitos, mas tirando da presença de Deus e não deixando na presença de Deus.
usando a própria palavra desse Deus, né? Mas o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus que cuida, Ele nos adverte. E Ele tem nos chamado a sua atenção para nós voltarmos o quê? Para a sua palavra, para o seu convívio. Então, a maneira de nós nos achegarmos a Deus é através da sua palavra, aprendendo com a palavra do nosso Deus, o que Deus quer para mim, para ti, para cada um de nós, qual é a vontade de Deus, e entendermos que Deus nos chamou, o primeiro propósito de Deus na vida de cada um de nós. Qual é esse propósito, amados? A salvação. Deus nos chamou para sermos salvos em Cristo Jesus. Deus nos chamou para fazer parte do reino celestial. Por isso Jesus disse, João 8,36, é isso? Se eu não errei o endereço, amados, lê para nós, quem pode ler? É João 8. Deixa isso, amados, por favor. Quem achou pode ler. Se for o Filho de Deus, se for o Filho de Deus, verdadeiramente sereis vivos. Não é isso não. Oi? 36, lê? Lê para mim, querido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, mas não era isso que eu estava querendo me referir, não. Mas mais à frente eu creio que eu vou encontrar, porque eu anotei esse vocações. Eu anotei João 8,36, mas não é esse daí não. É aquele que Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Os que são bons de endereço aí, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Então Deus está nos preparando, não é para vivermos neste mundo, não é para vivermos da forma que este mundo vive, é para vivermos de uma maneira diferente. E essa era a chamada que Deus tinha na vida do povo de Israel, para ser um povo referência. A igreja hoje ela se trata como o Israel de Deus. Nós sabemos que com o advento de Cristo Jesus, o que aconteceu? De dois povos, Deus fez um único povo. Ou seja, dos judeus, porque a salvação veio para os judeus, através de Cristo Jesus. Nós sabemos que a nação de Israel, na realidade, ela foi preparada por Deus e foi trabalhada de uma maneira em que viesse o Filho de Deus naquela nação e aquela nação então fosse referência para todo mundo. E nós vemos que o povo de Israel sempre foi perseguido por todas as outras nações. Até hoje é um povo rejeitado pela maioria das nações. Mas a salvação veio através do povo de Israel. Deus chamou um homem, deste homem deu descendências, para este homem deu terra, para este homem ele constituiu uma nação, para que através dessa nação Deus alcançasse o quê? O seu propósito. Então dentro disso daqui a gente vê mais uma vez, amados, que nós não podemos sair da soberania de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem determina e é como Deus quer. Fala, querido. João 18. Oi? João 18:36. João 18:36. Lê para nós, querido, por favor. Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam
a cumprir, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Resposta de Jesus Cristo antes de ser crucificado: o meu reino não é daqui, né? Então é João 18:36, viu, amados? Porque na revistinha está 8:36. Na revista, então eu peguei pela revista, e como o João 8:36 fala muito ao meu coração, porque no dia que Jesus me encontrou, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que está em João 8:36, né? Então, Jesus mesmo, quando veio, ele então disse que ele não era desse, o reino dele não era daqui, né? Uns diziam que era rei, que era ele estava negando todas essas coisas. O meu reino não é daqui. Eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Quer dizer, Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Aí Jesus, se mostrando como exemplo, ele ainda disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então siga-me, que façam como eu fiz, ande da maneira que eu andei, né? Deus, dentro dos seus propósitos, dentro da sua infinita sabedoria, sabendo da condição em que o homem vive, o coração do homem enganoso, que é a condição do nosso coração, sempre procurando atalhos que nos levem para distante do caminho do Senhor, né? Então que nós possamos encontrar graça de Deus e força de Deus, da parte de Deus, para andarmos não segundo as nossas vontades, amados, mas segundo a vontade do nosso Deus, e que nós possamos estar vigilantes em buscar a sabedoria na palavra de Deus e força para cumprir, porque é como nós temos dito, né? A chamada do mundo é grande para nos tirar da presença de Deus. É como nós falamos, muitos pregam, e nós mesmos temos esse conceito, que nós conhecemos o Deus que nos chamou. Sabemos que Ele nos alcançou por sua graça, por sua misericórdia. Ele nos amou primeiro. Tudo isso é algo que está dentro de nós, conhecimento nosso sobre esse nosso Deus. Nós sabemos dessas coisas e muitas das vezes, levado por conhecer esse Deus amoroso, nós deixamos às vezes de lado que é um Deus justo, um Deus que lança juízo, um Deus que é único, a palavra é única, não existe variação na palavra do nosso Deus. Então, a palavra de Deus diz o quê? Que até das nossas palavras nós seremos cobrados diante do nosso Deus. Mesmo nós que fazemos parte do corpo de Cristo, sabemos que haverá um julgamento para todos nós. Passamos pela salvação, somos salvos, estamos no reino, mas todas as nossas atitudes serão cobradas diante do nosso Deus. Então a necessidade de nós pedirmos a Deus graça e criarmos veredas para os nossos pés, conforme a palavra de Deus, conforme o que Deus tem nos ensinado, né? Aqui no tópico 1, o porquê da monarquia. Aqui o comentarista fala no sentimento de orgulho nacional. Ele diz assim: o desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só buscavam em tempos de crise. Então davam ouvidos à mensagem divina. Mas, segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. Ele dá aqui como referência João 4:22. Quem pode ler para nós João 4:22?
a salvação vem dos judeus. Então aqui adoravam os que não sabiam, que não conheciam. Mas a salvação vem dos judeus. Então devemos adorar a esse único Deus, devemos prestar conta a Ele. E aqui, os israelitas só buscavam em tempos de crise. Será que há diferença, às vezes, na nossa maneira de viver, na maneira como nós conduzimos as nossas vidas? Em que momento eu busco ao Senhor? Em que momento tu buscas ao Senhor? A palavra de Deus nos adverte que isso daí deve ser algo constante, algo em que todo o tempo devemos buscar a esse Deus, manter comunhão com o nosso Deus em todos os momentos. Não permitir que o nosso coração venha nos enganar, ou que a movimentação, a forma do mundo caminhar, venha a nos distrair, venha a nos tirar a atenção daquilo que Deus tem proposto para cada um de nós, amados. Né? Vamos ler, eu gostaria de ler 1 Pedro 2,9. A chamada de um povo para ser líder espiritual. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a nação eleita, o povo escolhido. Vós sois o referencial. Vós sois o único. Vós sois diferente. Vós sois especial. Isso daqui já no Novo Testamento, aqui em 1 Pedro, falando diretamente com a igreja, falando conosco. É aquilo que nós estávamos dizendo. De dois povos, Deus fez um único povo. Então, do povo judeu, daqueles que Deus havia separado, através de Cristo Jesus, Deus não ficou somente com o povo de Deus, Ele estendeu a salvação até os gentios, que somos nós. E desses dois povos, Deus fez um único povo, que somos nós hoje, o povo escolhido, a nação eleita, o sacerdócio real, aqueles que foram chamados para fazer a diferença, irmão. E naquela mensagem de Pedro lá, quando veio o Espírito Santo de Deus, Deus já mostrou a eles que as nações que eram os gentios se converteram, muitos que estavam ali de outras nações se converteram. Então Deus já mostrando a eles que nós seríamos enxertados lá já em Atos, o irmão está se referindo a Atos. Né? A gente lê direitinho que muitos de muitas nações vieram para aquele momento ali, que ficaram perplexos com Pedro, que falavam na língua deles, que eles nunca viam, porque um judeu falava em língua deles. Aí foi ali onde o Espírito Santo alcançou muitas almas. Deus já se mostrou, mostrando a ele, não só eles, os judeus, mas os que não faziam parte, iriam fazer. O irmão está falando a respeito daquela passagem em Atos dos Apóstolos, da descida do Espírito Santo. Ali muitos são alcançados, e muitos que não são judeus, né, que vêm até falar na língua judaica mesmo. Então, para o povo judeu ver a operação de Deus na união, fazendo tudo um povo só. Porque nós vemos até o próprio Pedro, na sua caminhada, teve momentos ali que ele pendia para o povo judeu e não queria saber muito dos gentios. Deus teve até que, dentro do seu propósito de salvação dos gentios, Deus fez o que? Preparou a Paulo, o apóstolo dos gentios. Preparou alguém que não estava com eles,
No momento era alguém que até era contra eles, perseguiu a eles logo no mesmo instante, e para alcançar o quê? Para alcançar os gentios, para de dois povos fazer um único povo, para que acontecesse aquilo que nós sabemos. O Evangelho, ele é universal, ele é para todos. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não chamou Abraão e ficou só com o povo judeu. Deus mostrou o seu amor, né, através de Cristo Jesus e abrangendo todo mundo. Mas Deus, então Ele trabalha, Ele cuida, Ele faz. Mas o que acontece? Como o povo de Deus na antiguidade, o que eles faziam? Deixavam a palavra de Deus de lado e buscavam novos conceitos religiosos. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. A própria palavra de Deus é a verdade. Então não há como você sair dela. Você pode até dar um jeitinho, mas como é que está o teu relacionamento, a tua comunhão, a tua maneira de andar, você e Deus? Fala, querido. Uma coisa, irmão, que é nesse tópico aqui da verdade prática, que traz muito bem. Lendo a lição, a gente vê que a verdade prática diz: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, né? A gente vai ler aqui que Samuel, o povo chegou até ele e falou assim: teus filhos não andam mais no caminho, nós precisamos de um rei, escolhe para nós um rei. O que foi que Samuel fez? Ouviu a voz do povo e já foi fazer o que eles queriam? Não. Ele foi orar a Deus, ele foi perguntar para Deus, ele foi saber a opinião de Deus. E o que foi que Deus disse? Está aqui, ó. Isso, está aqui, ó. Olha aqui, verso 6, o que o irmão está dizendo. Pode ler o verso 6, querido, certo? O 6, né? Samuel, né? Isso, 1 Samuel 8. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. O nosso problema está aí, meu irmão. Nós, como cristãos hoje, a gente quer resolver no que ouve, no que vê, e acha que Deus vai participar das coisas, muitas coisas. Um exemplozinho que eu estava conversando com a minha esposa. O camarada quer casar. O pastor falou no domingo, eu ouvi a mensagem dele, nós ouvimos. Quer casar. Levanta-se uma moça dentro da igreja. Os olhos crescem. Vai lá, já prepara tudo, já vai e tal, e se lança e procurou saber se aquela moça verdadeiramente era a moça que estava preparada para ele. Ele orou, ele fez teste, ele procurou saber. Em casa, se arrebenta. Lê o 7 para ver a resposta de Deus. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim, me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Olha, quando o homem pôs o seu coração dentro daquilo que é propósito de Deus. Era propósito de Deus formar uma nação? Era propósito de Deus. Era propósito de Deus dar até um rei para a nação? Era propósito de Deus dar um rei para a nação. Só que não era. Olha aqui no verso 5, no final do verso 5 diz assim, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Antes da hora isso. Eles estavam olhando e querendo ser conforme as outras nações. Eles queriam ter um rei conforme as outras nações. Eles não estavam pedindo um rei conforme aquilo que Deus tinha determinado para eu, Israel, eu, nação de Israel. O que Deus quer para as nossas vidas? Não, eles queriam que tivesse um rei mandando neles, sobre eles, defendendo eles, ou seja, a figura do rei do mundo era o que eles queriam para eles. Só que eles não sabiam o que estava preparado para eles. Eles não sabiam, eles não. É que nem nós
conhecemos através das Escrituras, mas a palavra de Deus mesmo diz o quê? Aquilo que os olhos não podem ver, aquilo que o pensamento do homem, o coração do homem não alcançou, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. É algo que nós sabemos que é mostrado na palavra de Deus, que é mais precioso do que qualquer coisa que possamos encontrar de valor nessa vida, nesse mundo. Por mais que se procurem pedras preciosas, em tesouros, o que Deus tem preparado para cada um de nós, na verdade, é bem maior que tudo isso. Aí nós voltamos para nós mesmos. Aqui, qual o preço que nós pagamos no nosso dia a dia para alcançar o ouro e a prata do mundo. O preço que nós pagamos todos os dias sobre as nossas vidas para alcançar aquilo que nós achamos que é preciso, aquilo que nós damos valor, que nós damos muito valor. Tem gente que não se cansa de correr atrás para conseguir um carrão, uma bela casa. É ilícito? Não é ilícito a gente querer, né? O bem querer, mas é vontade de Deus aquilo para mim? De que maneira, até onde Deus vai me dar, de que maneira Deus vai dar, e depois, a palavra de Deus, o que a palavra de Deus ensina quando Ele dá, quando Deus dá? Para dar para alguém, ou abastece alguém. Deus nos chama o que? De seu mordomo. Jesus disse: eu vim para servir e não ser servido. Onde nós vemos no mundo nosso essa lei exercer força, ou seja, se Deus me fez bastardo, não é para mim mesmo, é para mim poder servir, para mim poder abençoar. Aí nessa semana mesmo eu estava conversando com um caminhoneiro e o rapaz que parou lá para descarregar os móveis, e a gente acabou falando sobre Jesus, e o que vem à nossa mente é Deus, aquilo que Deus estabeleceu e aquilo que Deus prometeu para o homem, Deus não deixou de cumprir e nem vai deixar de cumprir até o fim de todas as coisas. Aí nós vemos, você vê uma goiabeira, você pega uma goiaba, quantas sementes tem uma goiaba? Daquelas sementes, quantas goiabeiras poderão vir a nascer? E quantas goiabas vai dar essas goiabeiras? E o que nós vemos gritante, o que o mundo mais desperdiça todos os dias? O mundo, ele desperdiça o alimento, tudo aquilo que Deus dá, a própria água que faz parte. Então o mundo, o homem desperdiça. Nós vemos, se nós fizermos um levantamento, nós vamos ver no mundo toneladas de alimentos sendo jogados fora. E quantos povos passando fome? É vontade de Deus? Foi isso que Deus queria para nós, mas o homem pôs no seu coração ter governantes dessa maneira. Não, porque na época dos juízes, o que acontecia? Era dado ainda como um tipo de governo teocrático. O que acontecia? Deus levantava um juiz, que nem lá em Juízes 3:9, quem pode ler para nós? Deus levanta Otoniel. Otoniel era sobrinho de Caleb. 3:9. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, nos libertou. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo que ele. E
no 11 diz assim, ó, então a terra sossegou 40 anos. Aí Otiniel faleceu. Olha lá, já no 12 vem a servidão de Eglon sobre o povo de Israel. O povo, foi Otoniel morrer, o juiz morrer, o povo mudou de caminho, saiu da presença de Deus e Deus manda juízo novamente. Então, isso foi uma constante na vida do povo de Israel no período dos juízes. Então, nós vemos aí, daí então, passando esse tempo todo, então Deus vai estabelecer a monarquia. E Deus começa a mostrar para o povo, então, o quê? Que a monarquia que eles querem não é aquilo que Deus pretende, não é aquilo que Deus busca, não é aquilo que é da vontade de Deus. E por quê? Porque Ele quer o quê? Um povo santo, um povo escolhido, um povo separado, um povo que faça a sua vontade, que não se distraia por nada que existe na sua volta, mas que seja proclamador de um único Deus, um único Senhor, e que saiba e que entenda qual é a vontade desse Deus. Então, assim, amados, deve ser direcionado às nossas vidas, buscando sempre na palavra de Deus, porque, que nem o irmão falou, tem que orar, perguntar a Deus, esperar de Deus a resposta, mas na nossa maneira de ser, na nossa, como que eu posso colocar, na nossa incapacidade de entender a Deus, muitas das vezes, nós achamos, vamos orando, e agora vamos esperar, estamos esperando alguma coisa assim sobrenatural, alguma coisa fora de... Não, Deus vai falar, né? Aquela conversa o crente espiritual. Eu sou espiritual, agora eu já orei e Deus vai mandar. E fica naquela de, ou está esperando o primeiro sussurro que vem no ouvido, que normalmente é o sussurro do seu próprio coração, é isso que Deus quer, eu vou fazer. Tem um sobrinho que quebrou a cara com isso, dentro da igreja. Estava com a moça, dois filhos e tal. Um profeta do cão chegou para ele e falou: Deus manda dizer que essa moça não é a tua esposa. A tua esposa é aquela. E estava dentro da igreja. O besta foi, largou a esposa e enviou para a outra. A outra era mulher, amante de um bandido. Se deu, foram 3 filhos com ela. Foi até preso, foi até para a cadeia por causa de pensão por causa dessa moça. Aí eu falei para ele: mas não foi Deus que falou? Ele enfiou a cabeça na terra e ficou calado, não falou nada. Porque eu sou sobrinho, eu sou daquele tio que fala as coisas, entendeu? E eles não gostam. Eu falei: mas não foi Deus que falou? Que Deus mônio foi esse? Porque é um Deus mônio que falou isso aí. O problema nosso está nisso daí, isso aí. Saber identificar a voz de Deus. Fala, irmão. A paz, amado. Só lembrando os dois contextos da revista, precisamos tomar muito cuidado com a questão, porque a revista ela é uma linha arminiana. Né? Sim. E de fato, assim, se nós olharmos como discípulo do povo de Israel, ele dependia sempre de um sacerdote ou de um profeta, para que pudesse nortear o povo. Lembra? E o povo também lá não tinha um culto como nós temos aqui diariamente, buscar, orar e tudo, então eles tinham essa dificuldade. Então eles dependiam de alguém para ser a voz de Deus para ouvir. No cenário igreja, graça, isso mudou. A gente já não depende mais de um sacerdote. Mas o tempo foi rasgado. O acesso à graça está diretamente ao dono da graça. E aí a gente vê isso em Romanos 8, quando a gente vê que o Espírito Santo, ele nos auxilia a nossa fraqueza. Outra coisa, a questão de orar para ver se é da vontade de Deus, eu discordo muito disso. É a minha visão particularmente falando. Porque a Bíblia fala, Jesus fala o seguinte: se você pedir algo que está dentro do reino e você me conhece, você não é mais servo. Servo não sabe o que pedir, servo não sabe o que fazer, mas vocês são meus amigos. E amigo tem intimidade, sabe qual é a necessidade do reino. E o próprio Espírito Santo que está auxiliando a igreja, ele norteia a igreja ao que ela deve fazer. E tanto que ele fala, ele sabe nesse versículo 26, ele fala, Romanos 8, fala assim, que o Espírito Santo ele vem nos auxiliar em nossa fraqueza. Então, assim, essa visão
casamento não dá, não era da vontade de Deus, Deus mudou de ideia. Né? Então isso não é muito lógico. Então se eu olho para uma mulher, ela é minha esposa, ela vai ser minha esposa, porque eu não vou buscar Patrícia. Eu olhei para ela primeiro, eu verifiquei a vida dela, se ela é uma mulher de oração, se ela vai para a escola dominical, se ela ora. Então eu falo assim, tem tudo para dar certo esse casamento, porque ela é uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, e nunca esse casamento pode falhar, é esse ponto de vista. Então, assim, falar assim que eu tenho que orar para fazer alguma coisa e esperar a resposta de Deus, eu não vejo dessa forma. Não sei se eu estou errado, viu, mamãe? Não. Eu só estou pegando o gancho porque em João 15 fala sobre isso. A gente é direcionado pelo Espírito Santo que faz a vontade de Cristo, e Cristo dá isso para que Deus possa ser honrado na nossa vida. E Romanos 8 fala a respeito disso também, que o Espírito Santo vai nos auxiliando. Então a gente não anda com dúvida, a gente tem que saber o que está pisando. Isso que o irmão está falando, na realidade foi o que foi dito aqui, entendeu? O que o irmão estava falando. Aconteceu com alguém que não soube discernir. Nós estamos falando aqui em saber discernir, né? O que? A voz de Deus. Mas não assim, porque a voz de Deus está no ar e vai falar comigo. A voz de Deus está aqui, ó. A voz de Deus está aqui. Eu aprendo e ando por aqui, ou então nada vai dar certo. É que nem o irmão falou a respeito do casamento. O que o pastor estava dizendo aqui outro dia sobre o julgo desigual? E quando a gente tem que ver julgo desigual, não é somente o julgo desigual religioso, em termos, vamos se unir, eu sou católico, tu é crente, tu vai para a tua igreja, eu vou para a minha, não tem problema nenhum. A palavra de Deus diz que está errado, não é assim, não vai desse jeito. Mas quantos jovens no nosso meio, quantos de nós até estávamos na igreja, acompanhávamos os nossos pais na igreja e conhecemos alguém na escola que não era mas depois eu levo ela para a igreja, depois ela vai aceitar, depois ele vai aceitar e vai dar tudo certo. Onde está Deus nisso? Aí a gente está tentando, essa lição, eu vi muito a soberania de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem encaminha, é Deus quem prepara todas as coisas e é Deus quem faz com que as coisas aconteçam. Eu sou sempre agente da passiva. Entendeu? Então, independente dessa diagnóstica ou coisa, que essas escolas aí a gente aprende, mas é aquele negócio, o que vale para todos nós é isso daqui, ó. É a palavra de Deus. O que Deus fala aqui dentro, que nem a gente fala sobre a oração. A oração é necessária, eu vejo necessário, irmão, porque é um ato de comunhão meu com Deus. Deus não falou comigo, Deus falou comigo através da sua palavra. Agora, eu li, eu até entendi, mas eu quero me nortear mais. Eu vou buscar a Deus em oração. Eu vou buscar um sentido maior para aquilo. Eu vou ver se realmente eu estou dentro da vontade de Deus. A própria Teresa falou em João 15. Em João 15 diz o quê? A comunhão, a união. Se nós estivermos unidos a Deus, o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele vai pôr no nosso coração a oração segundo a vontade de Deus. Porque nós mesmos, é aquilo que eu falo sempre, nós somos igual aquelas televisão antiga de botão, está sempre com interferência, está sempre dando chuvisco, está sempre tudo meio torto. Não é? Nós somos assim, ou seja, em relação a Deus. Eu quero Deus, eu busco. Nós somos assim, ou seja, em relação a Deus. Eu quero Deus, eu busco Deus, mas toda vez está tudo embaçado, está tudo aí, eu acabo fazendo o que o meu coração manda, ou que alguém chega perto de mim e pede. Mas Deus, através da sua palavra, amado, está tirando o chuvisco, está tirando a interferência, está mudando o nosso coração. Mas, amados, isso, olha, o período de Juízes, 350 a 400 anos levou. E o povo de Deus não mudou. E o povo de Deus não mudou. E Deus falou, Deus mostrou, Deus mandou juízo como referência, mandou um libertador, um salvador como referência. E é que nem você falou, faltou alguém que
que direcionasse, o povo se perdeu. Mas é que nem você falou, nós estamos na graça. Nós estamos na graça. Então, a nossa referência é Jesus. Não existe outra referência. Eu sou sacerdote de mim mesmo, da minha família. Eu tenho que servir como referência para a minha família, para os meus irmãos da igreja. A minha família tem que servir de referência para os vizinhos, para o mundo. A minha família tem que servir de referência para a igreja. A igreja tem que servir de referência para o mundo. Assim como Deus queria que o povo de Israel servisse como referência para o mundo. Apontando para quem? Para o verdadeiro Deus, para o único Deus e Senhor de todas as coisas. Quando a gente fala Senhor de todas as coisas, amados, nós somos dele. Nós somos dele. Fala aqui. Irmão, nessa colocação do irmão aqui, desculpa se eu esqueci seu nome. Do Alex. Veja só como a colocação dele é. Se eu olho para uma moça dentro da igreja e eu me encanto com ela, eu vou procurar ver se ela vai à oração, se ela vai à escola dominical, se ela ora, se ela realmente está ali envolvida, demonstrando ser uma serva. Deus já está falando para você, cara. Olha só a vida dela. Então, vai firme. Agora, o que eu quero dizer é assim, que tem pessoas, isso foi uma colocação do pastor, não sei se eu entendi direito, porque eu ouvi pelo áudio, né? Eu não sei se eu entendi direito, que muitas vezes, e é verdade, tanto o homem quanto a mulher, eles são afoitos, nós somos afoitos, assim, cheio de chuvisco. Olhou, gostou, tchau, acabou, não quer nem saber. Não quer saber como o rapaz trata a mãe, trata o pai, se é trabalhador, se não é, se é arrumado, se é organizado. Não tem aí, os olhos cresceram, o coração encheu, é esse que Deus está me dando. Não, aí se perde. Por quê? Porque muitas vezes, né, acontece, se eu fosse relatar aqui coisas que tem dentro da minha família, entendeu? Que já aconteceu, meu irmão pastor mesmo, um só caso. Ele, quando ele era solteiro, arrumou uma linda moça, morena, e se encantou com ela. Mas o meu irmão sempre foi um homem fiel, tranquilo, estudando, se preparando para ir para o seminário, e essa moça também estava para ir. Ele começou e veio uma diferença nessa moça, de namoro. Ele foi a Deus, orou a Deus e disse: Senhor, o que está acontecendo? Me mostra, porque ela vai ser a minha esposa, que nós vamos seguir, vamos trabalhar, vamos fazer tudo isso. Deus mostrou para ele que ela estava traindo ele. Ele foi à casa dela num dia para namorar, tal. Na esquina ele percebeu que alguém se escondeu. Ele foi, correu atrás, viu que era ela, estava com um camarada. Veja só, Deus não mostrou? Mostrou, Deus direcionou. Por quê? Por causa da diferença da moça que já vinha tendo com ele. Ele entendeu isso daí. Olha, amados, o que Deus fala mesmo. Deus fala. O que nós temos que tomar cuidado é o seguinte: nós temos que estar pautados na palavra de Deus. Amados, o que eu tenho aprendido é isso, é estar pautado na palavra de Deus. Tá aqui, ó, falou aqui, eu tenho que procurar seguir. E eu creio que pelo menos eu tenho sentido aqui no Ministério da Reconciliação uma chamada de Deus muito grande para mim mudar a minha maneira de ser, para mim poder me encaixar nas Escrituras e não sair dela, mesmo quando o mundo exige e mostra para mim caminhos que parecem bons, caminhos que são justos, caminho que o mundo usa, caminho que todo mundo quer, mas que Deus não quer para mim. Aí eu me pergunto, eu estou disposto a crer num Deus amoroso, entendeu? Que vai permitir que eu vá por esse caminho, que para mim é mais fácil e é melhor? Ou eu vou crer num Deus que é juízo,
e vai, por uma desobediência, tratar comigo? Nesse momento, dessa tua caminhada, nessa encruzilhada, qual o caminho que tu escolhe? Qual a vontade que tu faz? Amados, é o que a igreja do Senhor tem feito ultimamente. Nós estamos falando aqui muito sobre casamento, sobre mulher, certo? Mas a igreja tem escolhido outros caminhos também. E o mundo tem entrado dentro da igreja através das nossas cabeças. Quantos de nós hoje em dia aceitamos o divórcio? Deus não quis, Deus nunca quis. E a palavra dele nunca mudou, sempre foi a mesma. E por que o homem hoje aceita? Por que o homem hoje faz? Isso a gente está falando em relação ao divórcio. Quantas outras coisas nós saímos da presença de Deus para fazer conforme a nossa presença, porque aí nesse momento a gente fala, Deus é bonzinho, Deus é amor. Mas e quando vier a cobrança de Deus? Hoje em dia, toda mulher, nós sentimos o mundo impõe sobre nós essa necessidade, todo mundo tem essa necessidade. Hoje em dia, um homem sozinho já não consegue manter a sua casa, precisa do apoio de uma mulher. Hoje em dia, toda mulher está, na cabeça dessa mulher, o mundo criou a seguinte: você vai ser uma profissional. Você vai trabalhar, você vai ter as suas coisas, você vai conseguir, você vai ser dessa maneira. A mulher abandonou o lar e ganhou o mundo. A maior, vamos dizer assim, vamos pôr em termos de profissionalismo, ou em termos de trabalho, a maior atribuição que o próprio Deus deu para a mulher, que é ser esposa, ser mãe, a mulher hoje não quer. Quando Deus disse, o homem trabalhará, tirará do pão do seu rosto, sustentará a sua família, o homem hoje se recolhe, porque a mulher tem... Quantos casais optam, não, a mulher tem um emprego melhor que o meu, ela ganha mais, então eu vou ficar em casa cuidando e tu vai para lá, até eu arrumar alguma coisa para fazer, melhorar, poder... Acontece, amados, e no nosso meio. Sabe por quê? Porque eu não posso baixar o meu padrão de vida. Eu tenho que manter o meu padrão de vida. Aí se eu vou para a palavra de Deus diz que a mulher, né, é a honra da casa, é aquilo que Deus fez. Então, se eu chego à conclusão que, não, então vamos ganhar menos e a mulher fica em casa, tu fica com os filhos e eu vou batalhar, eu vou arrumar mais um emprego, eu vou dar meu jeito, eu vou... O que eu escolho, amados? Qual o caminho que eu traço? Amados, eu vejo Deus cobrando essas coisas da sua igreja no dia de hoje. Acho que a irmã José falou. Não, eu queria falar com o que ele falou. Porque no sentido assim, porque tem que estar na igreja, isso. Pastor, isso não quer dizer não. Porque eu conheci pessoas dentro da igreja que ficavam 24 horas na igreja, super espiritual, prega muito bem, fala muito bem, só que a vida da pessoa lá fora não condiz com aquilo. Amados, a gente quando fala de igreja, quando eu estou falando de igreja, eu estou falando da igreja invisível. Porque nós somos a igreja de Deus. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Agora, o que tu faz com o templo de Deus lá fora, ou mesmo aqui dentro, porque, querida, a Deus ninguém engana. Se tem alguém aqui pensando que engana a Deus, pode enganar o pastor, pode enganar os irmãos, mas a Deus ninguém engana. Pode enganar a si mesmo, porque sabe o que Deus faz? O que Deus fala na sua palavra? Que Ele enviaria a operação do erro.
O irmão lá é uma coisa, aqui é outra, lá é uma coisa, aqui é outra. Chega uma hora, sabe que o irmão vai... É o joio no meio do trigo, vai continuar até a igreja ser arrebatada e vai ficar aí. Porque vai chegar uma hora que eu lá faço uma coisa, aqui o Espírito Santo fala, o Espírito Santo repreende, eu continuo, eu vou e faço, eu continuo, sabe que uma hora o Espírito Santo de Deus se cala. Na realidade é aquilo que, esse na realidade nunca foi chamado, nunca foi escolhido, estava no meio do povo de Deus por sua própria vontade, pelo seu próprio querer. Tem gente que acha bonito, acha legal pôr um terno, pôr a Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja. Então, a sua soberba, o seu orgulho está nisso. E está ali no meio do povo de Deus. Mas Deus conhece os nossos corações. Antes que qualquer pensamento venha à nossa cabeça, ou seja, você ainda nem pensou que eu vou fazer, o teu coração já está querendo mal e Deus já sabe. E Deus já entende. E Deus trabalha, amados. Que é o que Deus tem feito com cada um de nós. Deus é soberano. Nessa lição eu vi um Deus soberano, o Senhor da história. E Ele não é o Senhor da história do mundo. Ele não escreveu a história do mundo e pôs o homem para viver. Ele é o Senhor da história de cada um de nós. Nosso problema, irmão, é que a gente ouve a voz do mundo e muitas vezes a voz de Deus nos incomoda. Aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente nos incomoda. Porque muitas vezes vai atrapalhar os nossos planos, que não são os planos de Deus. Quando foi para crucificar Jesus, qual foi a voz mais ouvida? Crucifica. Pois é. Não é verdade? Crucifica. Jesus passou 3 anos pregando, fazendo e acontecendo tudo de bom para o povo, mas eles não entenderam. Mas quando foi para crucificar, a voz que ressoou foi a crucifica. Então esse é o nosso problema muitas vezes, e essa falha está em todos nós. Com certeza. Por isso Deus manda a palavra, querido. Por isso Deus nos ensina, por isso Deus nos exorta, por isso Deus nos aperta. Falava lá é João 15 também, né, que fala: vós sois a vara e eu sou a videira. E a vara que dá fruto, deu fruto por quê? Qual foi o fruto que tu deu? A palavra de Deus fala em frutos de arrependimento. De repente eu vi algo, Deus mostrou algo em mim, que não está agradando a Ele. E Deus me compunge, Deus me leva ao arrependimento. E eu falo: Senhor, tem misericórdia, Deus tira essa vara, como diz outro, passa a régua, entendeu? Tira os espinhos e põe de novo na videira. E é dolorido isso, irmão. É dolorido. É dolorido. Fazer a poda é dolorido. Isso a gente sabe, isso aí a gente sente. É dolorido. Eu sinto, muitas vezes senti isso daí. Então não é fácil não. Agora quer ver? Romanos 12. É Cristo que carrega as dores, não é a gente. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Cristo carregou as nossas dores. Mas Cristo, a referência aqui é a salvação. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis, não tomeis a forma, não quereis ser igual, entendeu? Não tem o mesmo comportamento que o mundo tem. Mas para que tu faças isso, o que acontece? Precisa ser transformado pela renovação do vosso entendimento. É isso que Deus tem feito comigo e contigo. Quando Ele envia uma palavra, que essa palavra vai de encontro ao teu coração, e você se pega no erro, você se pega na necessidade de querer mudar, e você diz o seguinte:
Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não consigo. Aí Deus faz a seguinte leitura: esse depende de mim. É na dependência que eu quero agir. É dessa maneira que eu te quero, nas minhas mãos, da minha maneira, do meu jeito. Esquece o teu eu, esquece a tua vontade. É assim que eu te quero. Nessa hora dói. Nessa hora dói. A maior referência de oração na nossa vida foi Jesus. Quando Jesus disse: Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Passa esse cálice, mas que a minha vontade não prevaleça, mas a tua vontade. Veja só, quando eu leio a palavra de Deus e eu tomo para mim. Quando Davi foi a uma guerra, tinha que tomar 2 caminhos, o que ele fazia? Ele ia orar a Deus: qual o caminho, Senhor, que eu vou? Direita ou esquerda? Deus dizia: vai para a esquerda, porque na direita eles estão te esperando. Ou vai na direita, porque eles estão te esperando na esquerda. E quem prevalecia? Davi. E outro, Daniel, comida gostosa, comida cheirosa, me chamaram para um banquete, para mim. Peraí, o mundo está me oferecendo isso, mas o que é que Deus quer de mim? Peraí, vou lá buscar a Deus. Ia buscar a Deus, e Deus colocava no coração dele, falava com ele não se contaminar. É o que Deus está dizendo para nós hoje. Apesar da gente, a nossa falha, mas Deus está nos dizendo: olha, não se contamina com o mundo. Você pode ter ouro, você pode ter prata, você pode ter casa, você pode ter carro, mas não se contamina. O mundo está aí oferecendo. Mas como é que eu vou entender? Orando e buscando na palavra. O Deus vai falar no meu coração. Nós temos que observar pela palavra, e muitas das vezes o que acontece? Não confundir aquilo que nós chamamos de empirismo, ou seja, experiências que eu tenho com Deus, que cada um de nós temos, entendeu? E achar que essas experiências vai ser igual e vai dar certo para todo mundo, entendeu? Não funciona dessa maneira, não diz dessa maneira. Não é uma fórmula, entendeu? É a maneira, muitas das vezes, que Deus usa para que nós percebamos o agir dele nas nossas vidas, né? Mas a nossa maneira de condução, a nossa maneira de nos conduzir é viver pela palavra. Deuteronômio 8:3, quem pode ler para nós? Deuteronômio 8:3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheces, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender o que o homem não viverá, o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Mateus 4:4. Olha lá quem fala em Mateus 4:4. Quem pode ler para nós? Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E lá em Deuteronômio já falava a respeito do próprio Jesus. Então, Cristo é a palavra, Cristo é o verbo, Cristo veio para cumprir a lei. Nós recebemos, amado, vamos dizer assim, como diz no dito popular, né? De mão beijada. Nós já temos aqui, um livro reunido aqui, em 66 livros, toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Na época da formação desse livro, esses homens não tinham isso. Quando Jesus se refere a está escrito, ele está falando lá nos profetas e na lei, que era o quê? Que era a Bíblia que aqueles da época de Jesus conheciam.
ainda não havia sido preparado um Novo Testamento. E nós temos aqui a revelação completa de Deus para as nossas vidas. Então não tem por que a gente estar procurando outras caminhadas. Agora, o que existe sim, é um povo de dura cerviz, que já existia no passado e continua existindo hoje. Porque Deus continua trabalhando com a coroa da sua criação, que é o homem. E a relação do homem a Deus é uma relação de morto e de caído. Alguém que resiste à sua vontade. Por isso que Jesus disse, e virá o Espírito Santo, que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E eu me ponho da seguinte maneira, que essa palavra foi para mim quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, né? Quando eu aceitei Jesus. Mas essa palavra é para mim todos os dias da minha vida, porque todos os dias eu peco. Eu aceitei Jesus. Jesus me aceitou. A igreja do Senhor me aceitou. O corpo de Cristo me recebeu. A minha natureza continua querendo o mundo. Amados, a palavra de Deus fala, nos põe a figura, que seria, vamos dizer assim, o empirismo. Nós somos forasteiros em terra estranha, ou seja, nós somos o povo de Deus que saiu do Egito a caminho da pátria celestial, a caminho da pátria prometida. Mas Deus, Jesus, através do Espírito Santo de Deus, está tirando as cebolas do nosso coração. Dói. Sabe por que dói? Porque eu não quero deixar. Eu não quero deixar. Mas dói. Dói porque Deus está trabalhando, amados. E glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus, que Ele ainda está trabalhando. Ele não desistiu de ti, não desistiu de mim. Por isso Ele trouxe cada um de nós aqui esta manhã. Ele nos reúne nesse lugar. Ele deixou a sua palavra. Ele nos leva por caminhos diferentes dos caminhos do nosso coração. E graças a Deus por isso. A única coisa que eu queria dizer mais aqui sobre essa lição, aqui na página 36, lá no último parágrafo, diz assim, neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei, sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. É aquilo que o nosso irmão Alex já falou, tá? Naquele tempo precisava, o povo precisava de um rei, precisava de sacerdote, precisava de profetas, tá? O povo de hoje, o rei a gente não pode abolir das nossas vidas. É Cristo Jesus nosso Senhor. Agora nós, homens, assumimos o ofício de sacerdotes e profetas, que fala a palavra do Senhor, que mostra os caminhos para o Senhor. Então, nessa época, o que na realidade está dizendo isso daqui? Ele está, vamos dizer assim, resumindo a lição, a instituição da monarquia de Israel. Foi apresentado um segundo à vontade do homem, Saul. Deus pôs à parte, estabeleceu o da sua vontade, que foi Davi. Aí todo mundo começa, Saul era isso e Davi era o bonzinho e perfeito. Não tem nada de bonzinho e perfeito em homem nenhum. Davi errou, como diz, pisou na bola bastante, não cuidou nem da sua família e Deus pôs ele como rei. Não cuidou nem da sua família, Deus pôs ele como rei. Porque em tudo ele transgrediu. Mas o que aconteceu? Com Saul, quando veio o aperto, o Saul foi lá e desfez
da palavra de Deus e ele se colocou no lugar de sacerdote. Foi lá oferecer a Deus coisa que Deus não recebeu, né? Agora, e com Davi? O que aconteceu com Davi? Davi se quebrantou. Quando o profeta vai lá falar, repreender lá Davi, eu anotei aqui, mas agora já estamos finalizando, já passamos até um pouco da hora. Davi se arrependeu. Davi reconheceu o seu pecado. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus havia preparado o seu coração para receber aquilo que Deus tinha para dar. E para o propósito do Deus, porque da raiz de Davi nasceria... Quem nasceria da raiz de Davi? Jesus. Você vê a diferença, irmão? Davi para Saul. Presta atenção. Davi reconheceu o seu pecado e se prostrou diante de Deus e orou. Isso. Saul fez o quê? Ora ao teu Deus para que ele possa me perdoar. Pedindo a Samuel que orasse ao Deus dele. Então, veja só a diferença. A diferença. Agora, o que a palavra diz? Um coração contrito e aquebrantado eu não desprezarei. E quem constrange e aquebranta coração? É o próprio Deus. Não depende de nós. Então, quando o teu coração está contrito, está quebrantado, ou seja, está chorando, está difícil, não está aceitando, não está querendo, está lutando, Deus está quebrantando, Deus está preparando para te dar o perdão, porque Ele está te levando a pedir o perdão. E dentro da graça nós temos essa condição de pedir esse perdão, né, amados? Então, aqui a transição do que diz da instituição da monarquia. Então, ela se fez dessa maneira. Deus acabou instituindo um monarca, um rei, mas direcionado por quem? Pelos profetas e os sacerdotes da época. Esse rei teria que ouvir o profeta e o sacerdote da época para poder então agir. Então seria o quê? Um governo teocrático, um governo onde Deus seja soberano, onde Deus é o Senhor. Então, é o que nós vimos nessa lição, que Deus possa ser soberano nas nossas vidas, que nós possamos nos entregar a Deus de uma maneira onde Ele seja soberano. Olha aqui a conclusão dessa lição, amados. Diz assim a conclusão, está na página 36. Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que a sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista o que o Pai não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristão, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolha estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Alex, dito de um arminiano. E está se convertendo. Amém, amém, amém. A graça é irresistível. Glória a Deus por isso. Amém, querido?